Então, boa tarde, tá? Hoje eu sou professor Admilson Alcântara, estou orientando os discentes Denison Vitório Melo e discente Ricardo dos Reis, que vão apresentar o trabalho de conclusão de curso deles, né? Que é o requisito para a obtenção do grau, né? Do curso de licenciatura em matemática. O título deles é Educação Financeira aplicada ao ensino de números inteiros. Eu agradeço o aceite do professor doutor Fabrício Martins, chefe do departamento de matemática. Agradeço o aceite do professor Márcio Silva para contribuir com esse trabalho, para dar um olhar nesse trabalho, tá? E nós vamos ter aí 20 minutos de apresentação do trabalho do Denison e Vitório Melo, do Ricardo dos Reis. Após os 20 minutos de apresentação do trabalho deles, nós vamos fazer as nossas considerações, a banca vai dar a contribuição, e depois os dois alunos, Denison e Ricardo, vão ser retirados da sala para a gente definir aqui a nota. Os alunos depois eles retornam para a gente dar o veredito, tá? Quero informar ao professor Fabrício e ao professor Márcio, que está sendo gravado aqui e vai ser disponibilizado depois para eles dois e para os alunos, os discentes também, essa gravação, tá? E quero informar, professores Fabrício e Márcio, que o trabalho do Denis, do Ricardo, ele envolvia um trabalho de campo. Então, a intenção era, além do que foi produzido, ser feita uma pesquisa de campo, onde seria aplicado um questionário com os alunos, mas por conta da situação da pandemia e do fechamento das escolas, né, no núcleo de São Miguel, que é o núcleo que eles estão vinculados, a gente ficou impossibilitado de fazer essa parte do trabalho. Mas, futuramente, para um artigo, alguma coisa assim nesse sentido, a gente vai tentar buscar ver se consegue fazer uma pesquisa de campo, né, para contribuir mais com o trabalho. Então, assim, agradeço ao professor Fabrício, agradeço ao professor Márcio, né, e passo a palavra aí para os discentes Denis e Ricardo para se apresentarem, apresentar o título e apresentar o trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós somos discentes da Universidade do Estado do Pará, campus 11 de São Miguel do Guamá. O nosso orientador é o professor doutor Admilson Alcântara da Silva. Eu me chamo Ricardo dos Reis Rodrigues e o meu parceiro é o Denison Vitório Melo. O tema do nosso trabalho é Educação Financeira aplicada ao ensino de números inteiros. A nossa situação problema: como a educação financeira pode ajudar os alunos do 7º ano do ensino fundamental no ensino-aprendizagem do conteúdo de números inteiros, nas operações de soma e de subtração. Objetivos gerais. O objetivo deste trabalho é analisar, com base em pesquisas de outros autores, sobre o ensino-aprendizagem de números inteiros e como a educação financeira pode ser uma ferramenta essencial para facilitar este processo. Nossos objetivos específicos estão em 4 tópicos. Primeiro, mostrar como a metodologia pode aguçar aos alunos o interesse pela disciplina de matemática através da educação financeira. O segundo tópico, reforçar com base em outras pesquisas que esse meio pode estimular a imaginação e criatividade do aluno dentro e fora da sala de aula. O terceiro, corroborar o argumento de outros autores que este método provém um ambiente favorável ao processo de ensino-aprendizagem de números inteiros. E em quarto, mas não menos importante, aproximar o conteúdo com a realidade do estudante, do aluno. Em relação à nossa metodologia, como foi destacado pelo professor, né, inicialmente era uma pesquisa de campo, não foi possível, então nós passamos a fazer uma referência bibliográfica, tipo um qualitativo, né, no qual nós trabalhamos no 7º ano do ensino fundamental. Em relação à coleta de dados, né, já nós trabalhamos com pesquisa bibliográfica, foram utilizados livros, artigos científicos e monografias. Nossa metodologia, ela buscou muitos autores em relação ao nosso conteúdo. Esses aqui, nomeados, são os autores que tratam sobre a educação financeira, né? Em que o ponto que eles mais abordam nos seus livros é o motivo no qual surgiu a educação financeira, pela parte a partir da necessidade, devido a um problema no panorama atual dos brasileiros, né? E hoje, o panorama atual é que ao excesso de dívida, ao excesso de pessoas endividadas,
No, e pesquisas mostram que desde 2019, já tem uma pesquisa mostrando que de 2018 para 2019 aumentou 40% o nível de inadimplência, entre outros fatores que geraram a esse motivo de chegar à educação financeira. E o outro ponto é que, devido a esse problema, foi constituído uma estratégia de educação financeira até chegar à base comum curricular. Hoje, a educação financeira ela é presente na base comum curricular e, claro, na grade curricular do ensino público. Tanto é que nós temos aqui o exemplo, a habilidade, nós tiramos da educação da Base Nacional Comum Curricular, a habilidade EF05MA06. Então, aqui nós temos também a parte das obras que falam sobre as alternativas para o ensino e aprendizagem da matemática e números inteiros, claro. Essas obras elas tratam principalmente o quê? Dos obstáculos epistemológicos da educação matemática, inclusive os números inteiros, a história da dificuldade do entendimento dos números inteiros e como esse conteúdo, né, como todo esse estudo pode trazer proximidade do assunto com o cotidiano, com a realidade do aluno e com isso facilitar o aprendizado, usando a história. E mais à frente nós vamos provar que a história da matemática também tem sentido em usar a educação financeira como base para o ensino de números inteiros. Olha lá. Por fim, aqui nós temos os últimos artigos e monografias que falam sobre a dificuldade do aprendizado de números inteiros. Inclusive, né, o uso da educação financeira nessa base de ensino-aprendizado. Esses autores aí tiveram pesquisa de campo, né, que utilizaram conceitos da educação financeira, utilizaram em cima da dificuldade de números inteiros, e eles reforçam o quê? A aprendizagem de números inteiros, a dificuldade dos alunos, e, claro, as alternativas didáticas que podem ser usadas para poder dentre elas, a educação financeira. Bem, nosso trabalho ele foi dividido em alguns tópicos, e entre os principais, que os autores mais corroboraram com a gente, temos a educação financeira, os desafios na aprendizagem dos números inteiros, a educação financeira abordada na BNCC e nos livros didáticos, que será a próxima parte do nosso trabalho, e no ensino dos números inteiros. Vamos lá. Como foi dito agora há pouco, né? A educação financeira ela não partiu assim do nada, né? Teve esse problema no qual foi trabalhado, foi discutido durante muito tempo pelo Congresso, por muito assuntos ligados ao problema nacional, né? Que é o excesso de dívida e o excesso de inadimplência, o panorama atual dos brasileiros, né? Que hoje ainda persiste nesse sentido. E aí, com isso, né? O Senado aprovou o decreto 7.997, no dia 22 de dezembro de 2010, e assim surgiu a ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. Com isso, o governo incorpora a educação financeira na grade curricular do ensino público, também no ensino privado. E com isso nós chegamos a essa grande vitória, que foi a educação financeira presente na Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, ela é como conteúdo obrigatório, como um assunto transversal, trabalhado dentro dos conteúdos. E o interessante é que tem a habilidade que, dentro do ensino de números inteiros, que fala sobre a utilização de termos financeiros dentro do conteúdo de números inteiros, como se fosse uma abordagem que deve ser utilizada. Inclusive, mais adiante, em nossos livros, vamos mostrar os livros didáticos atualizados, mostram exemplos do cotidiano relacionado a assuntos financeiros. Ou seja, a nossa própria educação financeira já dentro do conteúdo. Temos aqui os principais programas e órgãos governamentais que tratam da educação financeira no Brasil e no currículo escolar. A ENEF, que acabamos de citar, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a Cartilha de Educação Financeira, que é do Bacen, em parceria com o governo federal, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a Educação Financeira nas escolas do governo federal. Então, explorado na nossa pesquisa,
em relação ao ensino de números inteiros, né, os autores defendem assuntos que podem ser trabalhados dentro do conteúdo. E como a educação financeira também é um assunto muito importante, é um assunto que deve ser trabalhado, né, nós exploramos diversos tópicos aqui, diversos assuntos que podem ser abordados dentro do números inteiros e que vão ter uma reflexão importante em relação ao que o governo, em relação ao que a Estratégia Nacional desse quer em relação à educação financeira nas escolas, né? Ponto aqui inicial. Conhecer e organizar a realidade financeira dos alunos, escolher projetos, definir metas para os alunos, fazer planejamento financeiro, definir prioridades, identificar e entender hábitos de consumo, administrar imprevistos, dívidas, despesas emergenciais, endividamentos excessivos, motivo para reduzir gastos, necessidades, superluxos, desperdícios, renda extra, planejamento, gasto desnecessário e consumo consciente. Só para dar uma complementada, por favor. Quando falamos em conhecer e organizar a realidade financeira dos alunos, nós estamos dividindo em dois. Foi só apenas um pequeno erro na hora de elaborar. Nós vamos conhecer a realidade dos alunos, nós vamos organizar cada realidade para tentar gerar, o que seria proposto por eles, gerar um conteúdo que fique próximo da realidade deles, daquilo que eles convivem e vivem no seu cotidiano. Enfim, nós tiramos aqui alguns argumentos dos autores e chegamos a uma definição, só para poder fechar aqui a ideia da educação financeira, né? Como foi nosso autor aqui, Lucas Pereira Viana, da pesquisa de 2018, de mestrado, ele dá a seguinte alusão. Uma boa sugestão é ensinar a educação financeira desde a base do ensino infantil até o médio, pois o que as crianças e jovens aprendem no colégio, eles levam para dentro de casa, disseminando esse conhecimento e compartilhando com seus pais e outras pessoas do seu âmbito familiar, esse princípio. Ou seja, qual é a estratégia em si da ENEP? Qual é a ideia que o nosso autor ele quer disseminar nesse momento? Que sim, se a educação financeira for trabalhada no ensino básico, até chegar ao ensino médio, esse aluno ele vai levar esse conhecimento para dentro de casa, ele vai começar a participar do âmbito financeiro da família. Porque até então, se a gente for analisar a criança e o adolescente, ele é o que? Ele é só apenas um consumista dentro de casa, né? Uma pessoa que gera apenas despesas, apenas, né? Ele não tem aquela participação ativa. Eu não vou querer isso porque eu... Entendeu? É uma teoria que no qual nossos autores eles tratam de uma forma bem explorada. E é o que o governo federal também propõe, né? Porque se disseminar esse conteúdo dentro de casa, isso vai gerar uma reflexão na sociedade, porque se nós temos pessoas mais conscientes em relação ao consumo, em relação à dívida, em relação a esse problema financeiro, que até os próprios filhos vão dar exemplo, né? Automaticamente nós vamos ter mais consciência em relação às despesas, à relação financeira da própria família. E o próximo ponto que ele também destaca, nós chegamos a essa conclusão, através do estudo feito por ele, né? Parte desse princípio já estão inseridos no conhecimento dos alunos, que foram adquiridos naturalmente do seu ambiente familiar, os quais têm relação com muitos conteúdos ensinados na matemática. Nesse sentido, como no caso da nossa pesquisa, pode ser trabalhado diretamente no conteúdo de números, no nosso conteúdo matemático, o qual os alunos têm dificuldade de assimilar, os números inteiros. Então, o autor, né, ele defende essa ideia na qual o assunto já está relacionado, sim, ao conteúdo de números inteiros. Quando nós falamos de número negativo, por exemplo, nós podemos relacionar o número negativo a uma dívida e o número positivo a um saldo, entendeu? E isso vai dar um pouco mais de sentido ao conteúdo. Mas na frente a gente vai trabalhar a dificuldade, a gente vai mostrar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, dar mais sentido ao conteúdo. Desafios na aprendizagem dos números inteiros. Muitos alunos sentem dificuldade em assimilar o conteúdo de números inteiros em sala de aula. A maior dificuldade está em compreender os números negativos. E isso é chamado de epistemologia dos números negativos, por essa dificuldade.
Lá, na, lá no início nós dissemos sobre em relação à história da matemática, né? Como ela mostra a dificuldade em relação à história da matemática, nós estamos citando, claro, nossos números inteiros. E como ela mostra as dificuldades na qual muitos matemáticos enfrentaram no decorrer da história dos números inteiros em relação a aceitar, né? Muito matemático, eles tiveram uma rejeição muito grande em relação ao número negativo, ao conjunto, dizendo que não tinha sentido, dizendo que o mesmo era apenas uma ferramenta didática, entre outras coisas. E, no caso, também a história pode ser explorada no seguinte aspecto, né? Se formos verificarmos a história dos números inteiros, também ela trabalha como uma espécie de desmistificador do conteúdo. Por quê? Porque a história dos números inteiros também está relacionada a operações contábeis, operações comerciais, na qual surgiram a necessidade de utilização de números negativos, porque surgiram o conceito de dívida. Surgiu alguns conceitos contábeis que hoje nós podemos trabalhar dentro até da nossa própria educação financeira. E é isso na parte que nós estamos querendo trabalhar aqui. Só por exemplo, né, nós temos uma pesquisa aqui, nosso amigo desse autor Roger, que fala sobre a obra de Brahmagupta, e ele já tinha essa ideia desde muito tempo, uma noção, né, que hoje nós representamos como número inteiro, que era a representação dos números negativos. Ele dizia que as riquezas, né, o termo, ele usava a ideia de riquezas e dívidas para representar o quê? Números positivos e negativos, respectivamente. Daí surgiram os diversos conceitos. Esses são os conceitos de acordo com o Brahmagupta. Uma dívida menos zero é uma dívida. Uma fortuna menos zero é uma fortuna. Zero menos zero é zero. Uma dívida subtraída de zero é uma fortuna. Uma fortuna subtraída de zero é uma dívida. O produto de zero multiplicado por uma dívida ou fortuna é zero. O produto de zero multiplicado por zero é zero. O produto ou quociente de duas fortunas é uma fortuna. O produto ou quociente de dois débitos é uma fortuna. O produto ou quociente de uma dívida é uma fortuna e uma fortuna é uma dívida. O produto ou quociente de uma fortuna é uma dívida e uma dívida é uma dívida. Esses conceitos que datam do ano 600, 670, são conceitos que são utilizados hoje pela gente em sala de aula, pelos professores, para passar a ideia de, como a gente geralmente conhece, como jogo de sinais, como a diferença entre um número que representa um número negativo e um valor que representa um número positivo, que é representado por um número positivo. E desde aquela época já era trabalhado por pessoas que estavam em vários lugares do mundo, como o programador que está na Índia. Reforçando nosso argumento. Reforçando o nosso argumento. Enfim. Aí nós chegamos a essa definição aqui também, né? As dificuldades podem ser desmistificadas com o apoio da educação financeira divina do cotidiano. Segundo a pesquisa, inclusive, do autor, que nós temos como uma base muito legal, que ele fez também uma tese de mestrado, onde ele trabalha por números inteiros dentro de sala de aula, né? E ele diz, ó, o uso da regra de adição e subtração através do significado contábil mostram bastante eficiência e podem ser usados nas regras de sinais diretamente, ou seja, usar, né, termos como dívida, subtração, né, retirada, tudo isso para o sinal negativo, e saldo, salário, adicionar, tudo isso para sinais positivos. E aí, para fechar a ideia lá da história, juntamente com a parte de educação financeira, o autor também ele, no caso, defende esse argumento e nós chegamos a essa conclusão aqui. Ó. Ele defende como a interdisciplinaridade no ensino, no conjunto de números inteiros e a educação financeira facilitaria o ensino-aprendizado do aluno, pelo conceito de educação financeira estar diretamente ligado às zonas de conhecimento dos alunos e também a conceito de números inteiros no seu contexto histórico, que é aquela questão que os números inteiros surgiram de operações contábeis, ou seja, termos financeiros, pois a mesma surgiu principalmente de operações contábeis. Então,
Quando nós seguimos a parte de aprofundamento da nossa pesquisa, né, para verificar como é que está sendo trabalhada hoje a educação financeira. Nós tivemos todos esses trabalhos, todos esses autores defendendo isso, né? Aí como é que a educação financeira está sendo trabalhada hoje? E qual é a nossa principal fonte? Os livros didáticos e, claro, a nossa base nacional comum curricular. Dois livros didáticos que foram destacados foram Matemática Bianchini e o livro Aribabá mais Matemática. Dois livros Arariba mais Matemática. São dois livros didáticos já atualizados do ano de 2018, em qual os autores trabalham a base nacional comum curricular. Por isso, foi especialmente escolhido esses. Aqui nós temos um trecho um parágrafo da base comum curricular, Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da economia sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por exemplo, desenvolver um projeto com a história, visando ao estudo do dinheiro e sua função na sociedade, da relação entre dinheiro e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de marketing. Ou seja, tá aqui tá aquela habilidade em relação à educação financeira, né? E com isso nós queremos só analisar para vocês aqui como está sendo explorada na base comum curricular a educação financeira. Nós temos aqui o exemplo do livro de matemática Bianchini, um dos exemplos que a gente encontrou, que se trata de um extrato bancário de uma conta corrente. Um exemplo bem complexo, bem interessante para ser tratado dentro de sala de aula. Da mesma forma, no livro Arariba, mais matemática, nós encontramos outra vez um exemplo de tarifa de um extrato bancário, também de conta corrente. Da mesma forma, o mesmo modelo assim de ensino. Pode passar? Então, quando nós falamos da análise, né, desses livros em si, né, na base nacional curricular, né, temos como base em relação à educação financeira. Posteriormente, nossos dois livros, sim, eles tratam exatamente as habilidades na qual a base nacional comum curricular propõe, né, que é usar termos financeiros. Nós demos uma ênfase, claro, no ensino de números inteiros. Nós pegamos o capítulo relacionado ao ensino de números inteiros e fizemos uma análise bem explorada. E aí, a definição principal é que, sim, foi trabalhado, né, o conteúdo de números inteiros em diversas situações na qual relaciona o cotidiano do aluno, né, a temperatura, entre outros também, que são bem explorados, e, claro, a nossa educação financeira. A nossa única crítica, né, em relação a isso é que no 7º ano do ensino fundamental, isso aqui é uma crítica resumida nossa, é que no 7º ano do ensino fundamental, os alunos pouco têm contato com bancos. O exemplo dado lá, sim, ele é um exemplo muito bom. Ele trata sobre saldo, trata sobre dívida, né? Relacionando a questão de número negativo, associando a uma dívida, saldo associando a um número positivo, né? Só que o exemplo ali dado, por exemplo, conta bancária. Um aluno do 7º ano não tem uma noção de banco. Raramente ele vai ter uma noção do que é uma conta corrente, do que é uma conta poupança, do que é um débito, do que é um cheque, que também tinha lá naquele exemplo, né? E isso pode trazer um pouquinho de abstração. Então, uma relação bem importante, caso a pessoa fosse trabalhar, né? Isso seria tratar a exemplos um pouco mais próximo da realidade do aluno. Ao invés de, vai comprar uma coisa, sobrou um valor, pode ser sair uma dívida daquele valor, né? Uma coisa, um exemplo mais cotidiano. Lembrando que isso é para o ensino de números inteiros, para desmistificar a ideia dos números negativos. Em contrapartida, um exemplo de extrato bancário, ele pode ser muito bem utilizado se, dentro do conteúdo, o professor deu uma boa explicação a respeito de como funciona o sistema monetário, como funciona uma conta corrente, como funciona uma conta poupança, como funciona um cheque. São ideias que podem ser exploradas em sala de aula que facilitariam muito o ensino da matemática. No caso, do que é catônico. Do que é. No caso, só para ressaltar, né, essa habilidade de educação financeira dentro do número inteiro está comentada nessa habilidade da base nacional comum curricular. A habilidade EF07MA03.
Assim, né, nossos autores também chegaram a essa conclusão. Nosso amigo Santos, que estava na pesquisa, que foi dito agora mais cedo, né? Vamos lá. Mostrar a importância da utilização de números inteiros em situação cotidiana, sem se limitar a atribuir sinal de mais, né, ao verbo ganhar, adquirir, adicionar, e ao sinal de menos ao verbo perder, endividar, desaparecer, carregar, levar, gastar. Ou seja, usar a educação financeira no conteúdo. Fomentar a opinião de autores presentes. Fomentada por opiniões de autores presentes em nossa pesquisa, em contexto explorado, possibilita a análise de vários resultados relacionados aos números. É o que Santos, né, afirma na pesquisa dele que tem resultados significativos. Nós tiramos esse trecho aqui da parte do nosso próprio TCC que relaciona que, sim, usar a educação financeira, ela, de acordo com nossos autores, tem bons resultados no ensino dos números inteiros. Chegamos aqui às nossas considerações finais. Nesse sentido, com base em muitos autores que temos presentes na educação financeira, contextualizam e torna o conteúdo mais próximo da realidade do aluno, a fim de auxiliar no ensino-aprendizagem dos números inteiros negativos, afirma a Viana, 2018, Santos, 2016, Lara, 2004, entre outros autores que também trabalharam esse tema. Nossa pesquisa. Está na nossa pesquisa. Tá. Nesse sentido, esse tipo de metodologia pode aumentar a motivação, interesse nas aulas, matemática, trazendo atividades que aproxima a teoria da prática, por conter exemplos relacionados ao dia a dia dos estudantes. Além disso, estimula o trabalho em grupo, aguça a curiosidade, a criatividade do discente, aproximando também o professor dos alunos. Esses textos aqui são trechos que, fundamentados nos autores, eles dão de encontro com nossos objetivos específicos, né? Ou seja, aquela questão de aproximar o professor do aluno, aproximar para reforçar os nossos argumentos que foram ditos lá no início. E nós estamos fazendo nossas considerações. Aqui, outro fator importante é como isso influenciará positivamente não só no ambiente escolar, em relação ao melhor rendimento por parte dos alunos, como também no ambiente familiar, pois, de fato, os conceitos da educação financeira levam o consumo mais consciente. Ou seja, também esse trabalho vai de encontro com a necessidade na qual o governo incorpora, de acordo com a estratégia de educação financeira, ou seja, levar um consumo mais consciente para fora do âmbito escolar, também reforça o nosso argumento dos nossos objetivos. Assim, o importante é que cada educador saiba reconhecer que os estudantes apresentam dificuldades dos números inteiros negativos, podendo então ajudá-los a superar esses obstáculos no processo contínuo de aprendizagem. Então, desde já, essas aqui são nossas referências, tá? Todos os livros e os artigos monográficos que nós tiramos. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, Ricardo, ok, Denis. Então, eu passo aqui vocês apresentarem no tempo bom, né? Eu passo aqui a palavra para o professor Dr. Fabrício Martins, para lhe dar a contribuição de vocês no trabalho de vocês, ok? Professor Fabrício, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço aí o convite feito pelo professor Dr. Edmilson, tá? Agradeço aí pela participação. Vou colocar aqui no chat algumas coisas que eu observei, tá? Com relação ao trabalho de vocês, tá? Mas quero parabenizá-los pela iniciativa. Já participei de várias bancas, com vários temas. Teve uma banca que eu participei, acho que foi em 2012, 2013, era sobre como é que os feirantes faziam as contas lá sem a calculadora, aí eles usavam aquela regrinha dos 10% para fazer a aproximação lá dos valores, né? Eles sabiam usar, mas não sabiam explicar, como muitos lá nem tinham a formação mínima para fazer uma conta, e eles conseguiram, pela experiência que eles tinham lá tanto vender, né, comprar, né? Tá, então, mais uma vez agradecer a vocês, porque se vocês chegaram até aqui, né, porque vocês conseguiram passar por etapas, e é importante que essas etapas sejam, nem sempre a gente consegue êxito numa disciplina, sempre falta alguma coisa, agora com essa questão que a gente está vivendo agora da pandemia,
não está tendo aquela presença mais efetiva do professor na sala de aula, mas tem que se adequar ao que nós estamos vivenciando. Então, vamos começar lá eu coloquei aqui algumas coisinhas aqui no chat, né? Você pode até estar olhando aí. O que motivou a escolha do título de vocês, né? Educação financeira aplicada ao ensino de números inteiros. Porque você poderia aplicar essa educação financeira a se ligar isso a vários tópicos, né? Mas ligar isso ao ensino de números inteiros. Qual foi a relevância que vocês, assim, acharam que era importante trabalhar? Não tinha no meio científico? Ou já tinham, vocês melhoraram? Como é que vocês chegaram a essa decisão desse título aí do Educação Financeira aplicada ao ensino dos números inteiros? Podem falar. Tá. Como foi de torno assim, se você resume, né? Hoje também, né, quando nós estávamos falando sobre a relação à dificuldade no mundo inteiro, é verificável que, sim, tem uma dificuldade por parte dos alunos em relação ao aprendizado de números inteiros. Com isso, nós estávamos verificando alternativas para que pudesse facilitar esse entendimento do que é o número negativo, dando mais sentido a, ao próprio conteúdo a ser ensinado. Aí, no caso, eu tenho um trabalho numa agência bancária e sempre vejo esse contexto e pesquisando muita gente, né, que está endividada, pessoas que parecem que não têm consciência do que estão fazendo, outras coisas. E, claro, com juntar duas coisas gerou essa ideia, né? Porque, como nós tratamos de educação financeira, nós estamos tratando desse conceito que tem dentro do ambiente familiar do aluno, né? Porque também, a gente for pensar, o aluno, ele sai de casa já com uma noção do que é dinheiro, do que é gastar, do que é dever. Só que, quando chega em sala de aula, aí a gente trabalha em uma operação básica de números inteiros com o aluno, 1 menos 2. Ele vai pensar que é 1 e não menos 1. Por quê? Porque na hora que ele vai assimilar simplesmente aos números naturais e vai não entender por que aquele sinal, por que o sinal vai inverter, por que tem que dar aquele negativo ali. Aí, quando nós associamos a um tempo contábil, né, pega assim e fala, pensa no sentido. É uma dívida. O 2, ele equivale a um valor que você vai comprar. E então, ele é uma dívida. E o 1 é o valor que você tem, é o valor saldo. Aí, tem R$ 1, precisa comprar uma coisa aqui, vale 2. Vai ficar com saldo ou vai ficar devendo? Aí, no final, ele vai saber que vai ficar devendo com R$ 1. Por isso que tem que estar com o sinal negativo. Colocando esse conhecimento dentro dos números inteiros é um meio facilitador. Então, o que levou a gente a escolher, né, a aplicação de números inteiros foi por causa dessa dificuldade que nós encontramos em relação aos alunos entender esse conteúdo e que, sim, a educação financeira ela pode ser um meio de alternativa para poder facilitar esse aprendizado. Vale também deixar dito que, como já também fomos estudantes, na época do ensino fundamental, nos deparamos com essa situação em que alguns exemplos poderiam ter facilitado ainda mais o aprendizado dos números inteiros, principalmente a parte dos números negativos, que é uma ideia que, inicialmente, ela vem abstrata para o estudante. Muito bem. Aí eu coloquei algumas coisas aqui que depois vocês vão ver, né, que é a questão da ortografia, né, faltando algumas coisinhas aí, certo? Verificar a questão lá das tabelas, que tem umas regrinhas, por exemplo, acho que a fonte é 10, né, lá para colocar né, umas coisas básicas assim que vocês têm que refazer. Aí cada capítulo começa em uma página, né, por exemplo, o capítulo lá das considerações finais está emendando em outro capítulo, né, então aí são coisas bem triviais que podem ser resolvidas. Eu tenho aqui outra situação que eu verifiquei, eu gostei muito do trabalho de vocês, porque consegue mostrar a partir daquelas ilustrações, e como vocês explicaram agora, né, cada livro aborda interessante o modo como vocês passaram, e pensando nisso, né, tem duas coisas aqui que eu senti falta, né, uma coisa que eu senti falta, que seria, deixa eu ver qual é o item que está aqui, deixa eu verificar, 1, 2, 3, acho que faltou colocar uma coisa para vocês, acho que aí tá até o 7, né,
Tá do 1 ao 6, né? Vou colocar aqui o... Deixa eu colocar de novo tudo, né? Porque aqui não foi toda a mensagem para ele. Aqui não sei se tem o tamanho no chat para responder. Pode ser isso também, para verificar. Não vai tudo, então vou colocar aqui. Acho que tá faltando, que ficou de 1 até 6 aí, né? Acho que como eu coloquei muita coisa aí, não tá podendo digitar tudo aqui no. Vou pegar aqui do 7º em diante. Que é a questão do trabalho de futuro. Uma coisa que eu cobro muito das pessoas que estou orientando, que eu estou participando de banca, é assim, você tem que colocar um item após as considerações finais, seriam trabalhos futuros. Por exemplo, vocês conseguiram, né, fechar o TCC e com o trabalho futuro, vocês não abordaram, né, assim, todos os tópicos que abrange esse tema. Então, vocês poderiam colocar trabalho futuro, vamos focar em tal série, vamos fazer, né, uma comparação do ensino médio, será que o pessoal do ensino médio tem mais noção do que o ensino fundamental, no caso das últimas séries, né, acho que seria nono e oitavo e nono ano, será que ele consegue, né, ter essa educação financeira? Não, faltou esse item aí, né, que seria basicamente uma continuação do que vocês fizeram. Então, sempre eu peço para eu estou orientando e participando de banca que tem esse item aí, porque é importante. O trabalho não pode parar aí, né? Tem que sempre evoluir. E a coisa que eu ia perguntar para vocês uma sugestão, né? Seria aqui o item 2. Seria possível fazer uma cartilha ou um manual sobre o tema? Porque vocês falaram dos autores, vocês não conseguiram fazer a pesquisa devido à pandemia e tal, né? Mas vocês poderiam... Seria possível montar sei lá, pode até ser meio lúdico, algo assim, né? Um material, não sei se seria um livro, uma apostila, sei lá, uma cartilha que abordasse isso. Aí poderia até vocês, se vocês têm canal no YouTube, né? Podiam fazer, né? Uma live, não sei. Hoje em dia tudo é possível, né? Tentar fazer esse material, conseguir, no caso, ajuda financeira aí para. É bom que financeira com financeira, legal, né? Pedir uma ajuda aí, né, para fazer esse material, né? E com o intuito de orientar, tanto no âmbito da UEPA, né, por exemplo, vamos supor que vai ter uma semana acadêmica, aí vai ser tudo remoto, aí vocês preparariam esse material e apresentavam, olha, isso aqui foi o nosso TCC que nós fizemos, nós temos, né, que puder utilizar isso com seus alunos, é uma ideia nossa. Então, é uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante o tema de vocês. Aí vocês pegaram muito do que os autores, né, colocaram. Agora seria a hora de vocês fazerem o de vocês e eu tocar para frente, né? Então seria essa a minha pergunta. Seria possível vocês construírem isso? Não precisa ser agora, mas um trabalho daqui a alguns meses, né? O que vocês acham? Sim, professor. Interessantíssimo. Como você falou em relação de redes sociais, né? Principalmente no Instagram, né? Que é uma rede social assim, que está sendo muito bem utilizada ultimamente. Tem bastante páginas que inspiram bastante. Inclusive, nós, por pouco, nós não usamos nosso TCC em relação a uma página de uma moça, inclusive, da área da matemática, que ela trata, porque eu tinha vontade de falar sobre educação financeira, e aí também acabei fazendo meu colega que ficaram nessa ideia, desde o início do curso. Por incrível que pareça, porque já devia trabalhar na área, né? Isso me deu aquela visão, nossa, não, tem que trabalhar. Inicialmente era só educação financeira. Só que aí começaram a surgir diversas dúvidas, né, até chegar a parte de a gente colocar no ensino de números inteiros, que seria uma ideia maravilhosa, e se tornou. Mas, quando se trata em relação a levar adiante, eu já imagino até, inclusive, um tema legal para trabalhar um mestrado, se Deus quiser, assim que eu conseguir organizar umas coisas aí. E tenho, sim, vontade de levar adiante aí essa ideia, porque esse plano aí, porque como foi visto
em relação até nosso desenvolvimento da pesquisa, isso ajuda bastante. Ajuda bastante em relação, eu fico imaginando assim, se até assim no meu ambiente familiar, eu tenho afilhado, eu tenho meus sobrinhos, eu gosto deles participarem nesse sentido assim comigo, porque torna eles um pouco mais compreensivos. E eu sempre vejo muitos pais, muitos educandos reclamando dos seus filhos, né? Porque eles, às vezes, querem fazer birra por causa de alguma coisa que não conseguiram, né? Não conseguem receber um não, e isso para a gente se torna uma coisa boa de se tratar, né? Isso vai ajudar e vai aguçar interesse em outras pessoas. E hoje, esse assunto, por exemplo, que começou em 2010, hoje é um assunto muito debatido em relação às redes sociais, em relação até ao próprio YouTube. Muita gente fala sobre a educação financeira. Então, pesquisar tem já um contexto, uma exploração muito legal. Inclusive, a cartilha de educação financeira, não sei se depois você pode pesquisar sobre ela, trata muito sobre o ambiente familiar, como isso pode refletir positivamente, não só no ambiente familiar, como isso pode levar para o fundo da sociedade. Muito bem, então, eu agradeço aí a atenção de vocês, parabéns mais uma vez pelo trabalho, que está muito bom. Falta só fazer esses ajustes na parte de ortografia, regras da BNT, né? Obrigado. Isso aí não desmerece o trabalho de Nilson, ele está aqui, né? Porque acho que essa aqui é a nossa terceira banca, né, de TCC nesse modo, né? Nós viajávamos para o interior e tal, e íamos, né? Mas também quer se adequar a esse novo momento, né? Então, agradeço. Fico feliz, né? Porque vocês conseguem. Chegar. Alô? Alô? Professor, obrigado, professor Fabrício. Alô, Fabrício, vamos ver se ele retorna, acho que caiu a internet dele. Está aqui, está aqui. Tá aí. Obrigado, professor doutor Fabrício, chefe do Departamento de Matemática, conosco aí, dando a contribuição. Gostei muito da proposta aí, professor, da cartilha, né? Aí o Denison, ele trabalha no banco, né? Vamos ver se a gente consegue ter uma oportunidade de apresentar para o pessoal lá do banco esse trabalho. De repente vai que o banco, Denison, isso daí, né? O banco patrocina essa cartilha, né, Fabrício? Quem sabe, né? Dê certo isso daí. Né? Bacana, muito legal mesmo. E outra coisa, né, Fabrício, para trabalhar, para entrar no mestrado, o mestrado da matemática, ele tem essa coisa do produto, né? Tu já pode apresentar como proposta esse produto para o mestrado. Mas, assim, muito obrigado por você chamar, né, Fabrício? Agradeço aí pelo convite. Achei bom contribuir dessa forma aí, dessa cartilha, vai ser bom. Legal. Se rolar. Né? Agora eu vou passar a palavra para o professor doutorando, sou Márcio José Silva, nosso colega do DMEI, né? O Márcio, ele vai dar a contribuição dele no trabalho, tá bom? E aí a palavra está para você, Márcio. Muito obrigado por você ter aceito, né, esse nosso convite para participar da banca. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, caro amigo Edmilson. Para mim é um grande privilégio estar na sua banca de TCC, junto com o nosso chefe de departamento, professor Fabrício. Quero parabenizar os dois amigos que apresentaram aí. Infelizmente eu não pude assistir a apresentação de vocês porque eu estava sem internet, arrebentou o cabo da minha internet, mas eu li o trabalho de vocês. Vocês fizeram uma coisa que pouca gente faz, tá? Quero logo elogiar vocês por aí, tá certo? Educação financeira é uma coisa que todos nós precisamos, todo mundo precisa. E é um tema que é muito difícil de se debater, porque a maioria não tem interesse. Por que não tem? Porque desconhece, né? E a importância dela é enorme, tá? Que fique bem claro isso. Você tratar com banco é uma coisa assim, uma dor de cabeça muito grande. Então, nesse viés da pesquisa de vocês, quando se trata de educação financeira,
o que vocês estão apresentando, os colegas falaram em produto, em cartilha, isso é fantástico. Porque, veja bem, muitas pessoas, quando vão no caixa eletrônico, eu faço isso. A partir da terceira emissão, daquele comprovantezinho, você começa a pagar imposto. É uma taxa que você paga, aquilo não vem de graça. Só que as pessoas, elas não têm esse tipo de consciência porque não conhecem esse tipo de coisa, né? Vou lá, tira um extrato, não sabe que depois do 4º, 5º, 6º, ele está pagando imposto. Né? Fora os outros impostos. O banco, ele vive de imposto. Essa que é a realidade. Se tira o imposto, já era, quebra o banco. Né? Então, o trabalho de vocês que vocês construíram, ele é fundamental, não só do ponto de vista social e acadêmico, né? Mas do ponto no que tange a vertente do cidadão, na construção do cidadão, porque quando você exerce, tudo está ligado a gastos, a dinheiro, a economia e política. Então, tudo, quando você começa a discutir uma coisa, vocês começam a discutir um tema desses, aí já entra em alguns enfoques, não só a educação financeira, mas também em enfoques políticos, porque, vejam bem, tudo depende de uma base. E a finança, ela vem do que é decidido lá em cima na política, e etc. Se vocês perceberem aí, não sei se vocês conseguem, eu acredito que vocês já sentiram no bolso, a inflação está altíssima no nosso país, está lá no teto. Você sai com R$200 aqui, você não compra nada mais. Imagina você ganhando um salário mínimo, né? E quando você vai para um banco fazer uma transação comercial, qualquer tipo de transação financeira, você paga imposto. Eu semana passada, fui renegociar minha dívida no banco por necessidade, não foi o que eu queria. Eu não fui ver a porrada de imposto que veio, quase que eu caio para trás. Essa é uma realidade que ninguém pode fugir, né? Então, caros colegas, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, tá? Quero colocar algumas asserções aqui no trabalho de vocês, tá? No que tange ao tema. Deixa eu abrir aqui, tá? Que tá travando aqui, tá certo? Só um minutinho, tá? Travou meu computador, deixa eu só reabrir ele novamente aqui. Tá? Só um minutinho. No que tange o trabalho de vocês, vou começar pelo resumo, tá certo? O que você tem que ter no resumo? Tratar do trabalho um pouco, né? Não colocar um resumo muito grande. Essa parte do resumo aqui, didaticamente, deixa eu descer lá no resumo. Didaticamente, não é preciso você colocar resumo 2 pontos. Não, você coloca resumo e coloca lá embaixo, já começa a frase, é um parágrafo, só o resumo é só um parágrafo. Você tem que escrever no resumo do que é que trata o seu trabalho, a metodologia, o objetivo geral ou questão de pesquisa, um referencial teórico que você já tem, né? Um pouco dos resultados e um pouco do que vocês alcançaram no resultado, um pouco das suas considerações. É isso que tem que ter no resumo, tá? Então, aqui o resumo de vocês está muito bom, tá certo? Mas tem que ter muito cuidado com essa estética dele, tá? E aqui, assim, olha, assim a nossa proposta com base na pesquisa feita por outros autores é mostrar, não foi mostrar, porque vocês já fizeram, entende? Coloquem tudo no passado, porque foi uma pesquisa bibliográfica, correto? Tá certo? Estou certo, né? Alô? Sim, está correto, professor. Exatamente. Então já aconteceu a pesquisa, foi uma pesquisa teórica, né? Nesse caso aqui é uma pesquisa teórico-crítica, tá certo? Porque vocês fazem uma crítica, querendo ou não, em cima do sistema financeiro, que não no sentido ruim, muito pelo contrário, no sentido profícuo, bom, né? De alertar as pessoas em certas, principalmente quem trabalha com finanças bancárias, né, de banco, sobre a importância de uma educação financeira, tá certo? Aí, olha, pode trazer resultados significativos. Então, você já tem resultados, entendeu? O que é um resultado? O que eu aconselho a vocês? O trabalho de vocês está muito bom. Por quê? Porque vocês, depois das discussões teóricas, tá? No resumo é isso, viu? Depois das discussões teóricas, o que você tem que colocar lá? Construa um quadro, né? Um quadro
um quadro com esses autores que vocês têm lá, coloquem lá o tipo de pesquisa, a metodologia, o autor, o ano da pesquisa, coloquem lá a metodologia que ele utilizou, fica legal, sabe? Aí você já vai ter uma pesquisa teórica, tá? Quais são os pontos de convergência entre esses autores quando eles debatem sobre educação financeira, principalmente no que tange ao ensino de números. Se eu não me engano, aqui o título de vocês, deixa eu só... Educação financeira aplicada ao ensino de números inteiros. Então, aqui você tem que mostrar onde é que está a lacuna no ensino dos números inteiros no Brasil. Quem são os caras que falam, né? Então, e esses autores têm que estar nesse quadro lá. Fica até melhor para depois você traçar uma discussão, né? Então, referente à educação financeira e o ensino, né? Faz um paralelo entre esses autores, os que tratam sobre educação financeira e o ensino, nesse sentido que eu falei, e mostrem lá a importância, né, do professor, ao ensinar os números inteiros, inserir a educação financeira. Porque, vejam bem, educação financeira e números inteiros, nesse sentido de sinergia, que eu posso falar dessa forma, ele vai contribuir muito para dar um sentido para o ensino de números inteiros, né? O que é o ensino? Quando foi que surgiu o ensino de números inteiros no Brasil? Quais são as dificuldades que professores, teoricamente, que os autores tratam sobre o ensino dos números inteiros? Ele é tratado no viés financeiro? De que forma? Não é? Entende? Essas coisinhas tem que ser amarradas, porque aí o trabalho de você vai ficar top. Você pode publicar em qualquer lugar, tá? É um trabalho de grande relevância, porque é a primeira vez que eu vejo alguém fazer isso, tratar do ensino de números inteiros voltado para a matemática financeira, nesse sentido que vocês estão tratando, tá? Então seria legal construir um quadro, né, com esses autores que tratam sobre educação financeira e sobre o ensino de números inteiros. Quais são os obstáculos didáticos? Existem obstáculos didáticos, obstáculo de ordem cognitiva, de ordem epistemológica no ensino de números inteiros? Em que sentido a educação financeira, né, ela pode favorecer o ensino de números inteiros? Entende? É nesse sentido que vocês têm que colocar, tá? O trabalho de vocês só falta esse toque aí, que eu senti na parte teórica. Aí você tem que ter cuidado com umas coisas. Por exemplo, o Brasil é um país em pleno desenvolvimento. Com isso, o fluxo de negócios e consumo da população cresce a cada dia. O número de bancos e instituições financeiras... Tá, beleza. Só que vejam bem, toda vez que vocês fizerem uma afirmação, usarem uma data ou nome de qualquer de uma obra, citem. Não esqueçam disso, viu? Não vão fazer afirmação por conta própria, tá? Você já começa a tratar de uma coisa muito importante, que são os PCNs, né? Depois vocês fazem umas asserções aqui, olha, segundo Kerson, né? Apple de Commerce, não sei se eu estou pronunciando corretamente. É essa a pronúncia desses dois autores, na página 14, se eu não me engano. Coloquem a data, o ano, viu? O ano, o Apud, ele é em itálico, porque não é uma palavra de origem portuguesa, tá certo? E coloquem aí, e evitem, aqui é legal, mas se vocês puderem evitar esse Apud é melhor, tá certo? E logo na referência fonte que esses autores usaram, tá? Professor, quando nós falamos assim, a gente não consegue encontrar... Tem dificuldade para encontrar o trabalho original. Aí a gente... Não, sim. Se puderem evitar, entendeu? Se não puderem, aí vocês estão justificando, né? Isso tá bom, tá ótimo. Coloque a data, viu? Precisa da data, do ano deles, antes de fazer essa citação direta, tá? A data e a página só tá na citação, mas... Assim, quando você colocar o nome de dois autores assim no começo, coloque pelo menos um ano, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, vocês fazem aqui, baixa ela legal. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tava vendo aqui. Significado, deixa eu descer aqui, tá?
a justificativa, o objetivo, vocês fizeram a estrutura do TCC de vocês de acordo com um projeto, né, uma proposta, né, de pesquisa, mas tentem colocar esses objetivos, essa metodologia, não de forma separada, porque dá a ideia de um projeto. Vocês têm um trabalho de conclusão de curso pronto. O texto de você é um trabalho pronto, é uma pesquisa teórica, né? Aí você fala da situação problema. Como a educação financeira pode ajudar os alunos de 7º ano do ensino fundamental, no ensino-aprendizagem do conteúdo de números. Isso sim é uma questão de pesquisa. É uma questão de pesquisa. Então, eu indico para vocês um parecer no sentido de, lá no resumo, dizer, olha, o objetivo fundamental da pesquisa foi responder a seguinte questão. É esse o objetivo, não é mais nenhum. O objetivo geral, coloque lá no resumo isso. O objetivo a pesquisa tratou disso, né? Cujo objetivo usado foi buscar responder ao seguinte questionamento. Coloca entre aspas essa questão de pesquisa de vocês. A metodologia usada foi essa, né? Aí, nesse sentido, coloca um referencial teórico, um pouco do resultado e um pouco das considerações a respeito desses resultados. Aí, o que fica legal colocar no trabalho de vocês? Acrescentar um quadro. Então, depois desses artigos que vocês leram, analisaram, desses trabalhos, desses livros, façam um quadro, coloquem todos os autores que vocês pesquisaram, tanto da educação financeira quanto do ensino de números inteiro, num quadro só. Coloque lá o autor, ano, certo? O nome do trabalho, a metodologia, o objetivo, a questão de pesquisa, os resultados que eles encontraram, quais foram os obstáculos que eles encontraram, o que é que se precisa fazer. Um quadro mais ou menos desse tipo aí, tá? Nesse sentido. Vocês vão ver que o trabalho de vocês, além de ter um resultado fundamental, teórico, vai ter um sentido muito maior do que esse que vocês estão apresentando. E vocês já apresentam um sentido fundamental, que é justamente alertar para o ensino de números inteiros, mas focando no viés do bolso da gente, da matemática, da educação financeira. A maioria das pessoas hoje estão totalmente direcionadas, todo mundo precisa estar linkado com esse tipo de situação financeira. Então, o fato de você ensinar números inteiros por meio da prática, né, desse tipo de atividade, que envolve justamente uma aplicação específica, que é com relação à matemática financeira, nesse sentido que vocês estão tratando, é muito importante, tá? Aí tem um diferencial do trabalho de vocês de qualquer outro trabalho, tá certo? Então, a minha contribuição é essa, deve estar sendo gravado, né? Então, aí, a gravação vocês, é legal, depois o professor Admilson passa para vocês a gravação, tá? São essas minhas considerações, e no final, você coloca aí, olha, no 1.2, desafios na aprendizagem de números inteiros. Então, esses desafios desses autores, coloquem tudo num quadro, como eu falei para vocês, tá? Aí sim, aí você me diz, olha, o quadro, construa um quadro do jeito que eu se vocês, em comum acordo com o orientador de vocês, acharem, né, que é relevante, tá? Porque aí ele vai incorporar a pesquisa de vocês, vai dar uma coisa chamada de rigor científico, no sentido dos resultados, certo? É muito importante isso. Isso eu garanto para vocês, é muito importante ter um quadro desse tipo, porque aí você já vai ter resultado, e um resultado fantástico, tá? Aí vocês tratam da BNCC e tudo mais, tá, beleza. Tem uma coisa aqui no final, que eu acho muito interessante, que vocês colocaram, figura 1, situação 3, extrato bancário, foi o que eu falei agora, né? Então, isso aqui, olha, você faz uma análise do livro didático nesse sentido, correto? Oi? Sim, né? Então, olha, aí tem mais uma coisinha que vocês têm que colocar aqui, que eu não consegui enxergar, tá? Livro de matemática de Bianchini, né? Educação financeira, daqui para baixo. Dessa 1.3 para baixo, quando vocês tratarem
tratarem da análise de livro didático, estipulem um parâmetro. Como foi que vocês analisaram? Quais foram os parâmetros que vocês usaram para analisar um livro didático? Entende? Nesse sentido, é bom colocar, viu? A análise de vocês está boa, tá certo? Mas é legal, é sempre bom melhorar, colocar uma coisa assim mais robusta, né? Porque a análise que vocês estão fazendo é uma coisa muito importante, porque além de vocês criarem um quadro, por exemplo, com resultados teóricos, vocês já vão ter, vocês têm dois resultados aí. Um dos teóricos e um da análise do livro didático. Entende? Sim, o que é que os livros falam, tá? Que converge, que tem ponto comum ou ponto de divergência de acordo com os teóricos. Essa aí vou dizer assim, é o resultado fundamental de vocês. O livro, percebe-se, portanto, que no livro tal, tratou disso, mas, de acordo com os autores citados, como, por exemplo, fulano de tal, ciclano, não sei o que, Beltrano, né, que trataram disso, percebemos que há um ponto de convergência, que também conversa com os PCNs, mas também tem muitos pontos de divergência com relação ao ensino de números, né, e você vai colocando aí, entendeu? Então, nesse sentido, você fecha, né, fazendo essas duas análises, da análise do livro didático que vocês têm, com que os autores conversam a respeito do ensino de números inteiros e a importância de tratar o ensino desses números focado na educação matemática financeira. Aí sim, ela ganha uma importância e ela é uma aplicação muito grande, tá certo? Uma outra coisa, se vocês me permitem, eu não consegui enxergar aqui, porque você fala do ensino, né, de números inteiros, tá? Me perdoe, porque eu estou meio cegueta aqui, não estou enxergando muita coisa, tá? Aqui, olha, desafio na aprendizagem, tá aqui, desafio na aprendizagem de números inteiros, beleza, tá? Mas assim, não se esqueçam de falar o que é o ensino de números inteiros, né? Quem é que trata? Quando surgiu, tem algum trabalho que fala sobre o ensino de números inteiros, entende? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar para vocês, tá? No mais, meus colegas, é isso, tá certo? Nas considerações finais, o que você tem que colocar? Que se o seu objetivo geral foi alcançado ou não, apresentar os resultados que esse contraste entre o livro didático e o que os autores falam sobre o ensino de matemática, de números inteiros, né? Atrelado à matemática, à educação matemática financeira, né? A educação financeira, tá certo? E fazer alguns apontamentos, que é justamente isso que falta. Um apontamento fundamental é esse, que não se trata do ensino de números inteiros focado numa especificidade dessa que é tão importante para a vida da gente, né? No mais é isso, eu quero parabenizar vocês, a coragem de vocês por escreverem, né, aceitarem esse desafio junto com o orientador de vocês, tá? Que tenho certeza que não foi fácil, tá certo? Parabenizar vocês, e é isso. Tá? Muito obrigado, professor Edmilson, pela oportunidade. Parabéns, meninos. Obrigado, professor Marcos. Mais agradecendo, tá, a sua contribuição. Tá bom? Tá dando eco aí, né? Tudo bem. Tá. Muito legal, Márcio, a ideia de fazer um quadro resumo, tá? Até mesmo porque os meninos aí, no caso, vão ter duas situações, né? Uma situação é um produto que pode ser construído a partir da proposta do Fabrício, que é montar uma cartilha, né, sobre educação financeira, né, e fazer um quadro que já vai dar assim um grau acadêmico mais elevado para o trabalho, que já vai dar condição de fazer um artigo lá futuramente, tá bom? Então, agradeço ao professor doutorando Márcio José Silva, ao professor Fabrício. Eu peço aos colegas que estão agora conosco aqui na sala que saiam por 5 minutinhos, tá? Que a gente vai discutir aqui, eu, o Márcio e o Fabrício, sobre o trabalho, né? E aí eu mando um WhatsApp aí para o Denis e o Ricardo, informando que vocês podem retornar, que é para a gente dar o veredito aqui da apresentação, mas desde já parabéns pelo trabalho, tá bom? Então, saio aí um pouquinho, dê licença aí para a gente conversar um pouco aqui, tá? Ok, professor? O professor está gravando ainda, viu? Só um detalhezinho. Tá, tudo bem, a gente está gravando tudinho, vai ficar gravando e você retorna daqui a pouco, tá bom? Obrigado. E a Larissa, que deu um tempinho aí, né? Ao Breno, Renan, Monteiro.
Senhor Melo. Ok. Ei, Márcia e Fabrício. Obrigado, Márcia. Obrigado, Fabrício. Bem, que não aparece, né? Muito. Obrigado pela tua força aí. Consegui entrar lá no corre-corre da internet aí, tá? E aí, gente, fica com vocês aí, meninos. Nossa. O microfone aí tá desligado, o microfone dele. Márcio, tá ligado pro telefone. Só pelo fato de eles terem aceitado escrever um TCC. Cara, olha, é sério. Tratar do ensino de números inteiros, eu não tinha visto focado na educação financeira. Você foi, cara, muito top isso. Só o tema. Legal. Eles tentaram, sabe, Márcia, eles tentaram fazer uma pesquisa de campo, só que por conta da pandemia, aí não deu para fazer a pesquisa, cara. Aí até ficou melhor, porque sabe o que ele fez? Ele pegou o material dele e explorou em cima porque ele explorou o material que tinha e fez a análise em cima e fez o trabalho, pô, eles se esforçaram muito, cara. Sim, não tá ótimo o trabalho, eu gostei do trabalho deles. Que nota nós daríamos? Fica Fabrício e Márcio definindo. Olha, para mim, entre 9,5 e 10. Eu não vou dar uma nota menor, porque o tema deles é importante, tá certo? Colocando todas essas considerações aí, se eles fizerem um quadro legal, vai ficar muito bom para publicar, porque aí você vai ter um produto teórico, né, para apresentar. E é importante porque, assim, você está tratando um ensino de números inteiros, que quase ninguém fala sobre isso, do ensino de números inteiros, focado numa especificidade, numa aplicação, que é justamente a educação financeira. Para mim, é nesse nível a nota deles, tá? Fazendo, claro, todos esses ajeites, né? Fica muito top o trabalho deles. E tu, Fabrício? Eu gostei do trabalho dele, só ajustar aquelas coisas que sempre acontecem, né? Falta isso, falta aquilo, mas, no geral, né? Eu daria 9,75, quase 10, né? Também um 10 valeria. Mas a média aí... Eu acho que 9,5, tá bom. Então a média é 9,5. Isso, 9,5. A média é 9,5. Então. Já concorre para o prêmio TCC deles, né? Já concorre, 9,5, né? Já concorre ao prêmio melhor TCC. Com certeza. Vamos usar aqui para eles. Aqui podem retornar para a sala. Bom, só mandei um aviso para eles. Já preparei a ata também, já estou terminando aqui, já vou enviar para... Já informei para eles. Ele foi no banco fazendo... Eu estou conseguindo nada, foi o Marcinho? Foi o Admilson que não consegui, não consegui emprestar nada, rapaz. Márcio, e tu sabe o que foi importante desse TCC? Porque, com base nesse TCC, eu consegui rever as parcelas de empréstimo que eu fiz no teu nome. Para não sair muito pesado. Você não tinha nem mais no banco, agora. Minha mãe já entrou em estado de dívida. Estou entrando aí. Alô? Cadê? Opa, Denison, tudo bom? E aí, professor? Ok, cadê o resto do pessoal? Vai entrar aí? Pode dizer para o resto do pessoal entrar. Tá saindo uma áudio bem baixinho, professor. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Tá, a gente está escutando vocês sim. Cadê os teus amigos? Vão entrar aí? Escutar o senhor. Não tá me vendo? Não tem problema não. Deixa eu tirar aqui e colocar de volta. Aqui já está se formando a chuva aqui. Tá me escutando? Oi, pessoal, não tô conseguindo ouvir. Vou fechar aqui. Eu tô te ouvindo aqui, Edmilson. São os meninos, olha só. Estão me vendo, Denis e Melo? Então vamos lá. Rapidinho. Não, escuta aí. Vou fazer aqui a... Alô? Tudo bem, Denis? Eu vou começar a ver, professor. Peraí, rapidinho. Só botar aqui também no computador. Melhor aqui. A gente não tá conseguindo ouvir o senhor. Não estão conseguindo me escutar.
Falou. Deixa eu falar aí agora. E agora, já estão me escutando? Ok, então olha só, hoje, né, dia 8 de março de 2021, tá, os alunos de Campo São Miguel realizaram a apresentação do trabalho de conclusão de curso, o aluno Denis Vitório Melo, Ricardo Reis Rodrigues, com o título intitulado Educação Financeira Aplicada ao Ensino de Níveis Inteiros. Participou da banca da apresentação o professor doutor Fabrício Martins da Costa, professor doutorando mestre Márcio José da Silva, tá? E o trabalho ele foi aprovado, tá? O trabalho de vocês foi aprovado. Aí nós vamos depois reunir para a gente implementar todas as contribuições do professor Fabrício, todas as contribuições do professor Márcio, tá? E a banca deu para vocês a nota 9,5. Parabéns, 9,5 a nota de vocês. Tá legal? Então, agora eu vou cuidar da documentação. Agradeço ao professor Fabrício. Quer fazer uma fala, Fabrício? Quer fazer uma fala, Márcia? Quer fazer uma fala, Denis? Deixa coisas aí, né? Eu gostaria de Agora vai agradecer por a Podem oportunidade falar aí, dessa Denis. professora pela banca e o senhor também como nosso orientador. Vamos continuar esse trabalho, Deus quiser, vamos levar esse trabalho adiante e fazer valer aí toda a oportunidade que vocês deram pra gente aí. Agradecer aos elogios e as críticas que com certeza vão ajudar para nós termos um trabalho ainda melhor, para podermos elaborar cada coisa que foi pedida aqui. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter ainda mais motivo para elogios. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, obrigado. Obrigado, professor Márcio, obrigado, professor Fabrício, obrigado, Denison. E eu vou estar cuidando da documentação agora e fazendo contato com vocês. Boa noite, gente. Agora vão lá Parabéns comemorar. aí. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Para a gravação, né? Deixa eu interromper aqui a gravação.